Desde que o mundo é mundo, Globo e SBT batalham uma com a outra pela audiência, e as duas emissoras fizeram cada loucura. SBT dizendo na lata que ia passar a novela deles, só depois que a novela da Globo acabasse. Logo depois da novela da Globo Fera Ferida, aqui no SBT. Globo escando a novela, o atrasando pra não bater de frente com o Carrossel, o Faustão desabafando sobre a batalha com Gugu, provocações, avisos na tela, processos na justiça. O vídeo de hoje tá mais do que especial, o embate entre as duas. Então vire um formoso ou formosa, se inscreva no canal, deixe seu gostei embaixo e vamos lá! Podemos dizer que a batalha mesmo entre Globo e SBT começou com a história de Pássaros Feridos. Ela já tinha sido oferecida para a Globo e foi parar nas mãos do SBT, que desembolsou US$130 mil para comprá-la. E naquela época a Globo exibia a novela Rock Santeiro, que imagina, era um baita sucesso. Sabendo que não tinha como ganhar da novela, o Silvio Santos teve uma ideia e anunciou no programa dele: logo depois da novela da Globo, vocês poderão assistir a um filme sensacional, Pássaros Feridos. Não precisa deixar de assistir a novela, vejam a novela e depois vejam o filme. É um filme muito bom, filme que eu já assisti várias vezes. É a história de um padre que se apaixona. Mas esse filme só vai começar depois que a novela da Globo terminar. Ou seja, o SBT falou na lata que ia passar a minissérie só depois da Globo. E a Globo, quando viu essa estratégia malucona aí do SBT, fez outra loucura. Esticou o Jornal Nacional e esticou a novela para tentar vencer o SBT pelo cansaço. Só que o SBT não se abalou. Eles exibiram um desenho lá da Pantera Cor-de-Rosa para encher linguiça até a novela acabar, e sem nenhuma vergonha botaram até um aviso na tela. A novela acabou às 9h50 e aí sim o SBT colocou a minissérie no ar, e em São Paulo eles registraram 47 pontos contra 27 da Globo, ou seja, eles venceram a emissora. O SBT dizia que se baseava num marketing inteligente que, ao invés de tentar copiar a Globo, buscava justamente fazer o que ela não podia fazer. A emissora do Silvio Santos partiu pra cima dos artistas da Globo. Eles até tentaram contratar a Xuxa, mas não conseguiram. Em contrapartida, eles conseguiram tirar de lá uma grande estrela, o Jô Soares. Ele faria no SBT um programa chamado Vejo Gordo, nos mesmos moldes do programa Vivo Gordo que fazia na Globo. O SBT fez o maior estardalhaço e apostava todas as fichas no sucesso do programa. A Globo preparou como um contra-ataque uma série de filmes inéditos com grande bilheteria, e isso resultou na criação de uma seção que tá no ar até hoje, a Tela Quente. Eles iam passar Star Wars, O Retorno de Jedi, Os Caçadores da Arca Perdida e Rock 2. O dia da estreia do Vejo Gordo chegou 7 de março de 1988. O SBT estava preparado para qualquer ação da Globo. A Globo não deu mole e chegou a cortar as cenas do próximo capítulo e um intervalo comercial da novela Mandala. O programa Vejo Gordo não foi o sucesso que a emissora do Silvio Santos esperava. O Jô conseguiu 15 pontos em São Paulo e 28 no Rio. A Globo acabou liderando e ainda proibiu o Jô de estampar comerciais lá. O SBT continuou tocando a programação normalmente e anunciou que no dia 17 de agosto de 1988 ia estrear o Cinema em Casa com o filmaço Rambo 1. A Globo, pra provocar, pegou a sua tela quente e anunciou que ia passar Rambo 2 A Missão no mesmo dia que o SBT ia passar Rambo 1. Rambo 2, A Missão. Cinema especial nesta quarta, depois de Vale Tudo. Rede Globo.
O SBT, quando percebeu que a Globo ia passar Rambo 2, decidiu adiar a estreia do Cinema em Casa e remarcou pro dia 26, que ia cair numa sexta, já esperando um contra-ataque daqueles da Globo. O SBT ficou atento se a Globo ia passar o Globo Repórter, ou ia escalar algum filme, ou fazer alguma coisa. Eles ficaram literalmente atentos no comportamento da Globo. E se caso ela fizesse alguma coisa, o SBT ia tomar uma atitude ali na hora mesmo. A Globo, obviamente, não deixou barato e botou logo 2 capítulos de Vale Tudo pra barrar logo o filme do SBT. Foi aí que o SBT fez uma loucura maior ainda e contra-atacou. Botou um aviso na tela. Não se preocupe, quando terminar a novela da Globo, você vai ver Rambo. E assim foi feito, o SBT esperou a Globo ali terminar a novela deles e colocou Rambo no ar. No final, a estratégia da Globo foi toda por água abaixo, não adiantou nada. Cinema em Casa começa hoje com um clássico e polêmico filme, Rambo. Sylvester Stallone, ator que tem se destacado pela violência de seus filmes, marcou, sem dúvida alguma, uma nova fase no cinema. O SBT liderou e venceu a Globo. Em maio de 1987, estreou A Praça é Nossa. O programa estreou em São Paulo, marcando 32 pontos e ultrapassou a Globo, que passava o Globo Repórter no horário. A Globo, que andava perdendo audiência, começou a tentar neutralizar o programa. Primeiro colocou uma sessão de filmes. Não deu certo e colocaram um seriado chamado Armação Ilimitada. E em seguida, produziram uma minissérie chamada Tarcísio e Glória. O seriado chegava aos 26 pontos em São Paulo, enquanto o SBT chegava nos 44. Nem o SBT acreditava que ia continuar na liderança. Eles achavam que uma hora ou outra a Globo ia vencer eles. Em 1989, a Globo deslocou a tela quente com a missão de vencer A Praça é Nossa. E deu muito certo. A Globo bombou e passou a ganhar, marcando 72% de média contra 10% do SBT. Mas a treta não parou por aí. No dia 12 de abril de 1988, o SBT aproveitou para tirar uma com a cara de um programa da Globo chamado TV Pirata. Fizeram um anúncio com a Hebe Camargo dizendo basicamente que a crítica andava mal-humorada e que as pessoas tinham que ter paciência com quem tá começando e que um dia iam chegar no nível que ela tá. A Globo não deixou barato não e no dia 17 decidiu responder o SBT. Eles publicaram um anúncio dizendo: não dá pra ver a concorrência nem de luneta, a audiência da Dona Hebe tá caindo. E claro, no dia do seu programa, até ela vê o nosso. Pensamos em retribuir, dando uma opinião sobre os programas da Hebe e do SBT. Mas para isso a gente seria obrigado a assistir. Agora sim, a Globo deu tudo que o SBT queria. 5 dias depois, eles publicaram 2 páginas em resposta à Globo, dizendo que pela primeira vez em sua história, a líder de audiência tinha respondido a um anúncio da concorrência. E ainda disseram: o que será que tá acontecendo? Lá eles falaram que a Globo tinha descido do pedestal e que admitiu nas entrelinhas que tinha uma concorrente e que ela estava incomodando. Em abril de 1989, a Globo, para tentar limar de vez a audiência do SBT aos domingos, lançou o Domingão do Faustão com o Fausto Silva, que fazia um baita sucesso com Perdidos na Noite na Band. O programa do Silvio mantinha uma liderança de audiência e atormentava a emissora há muitos anos. Logo na estreia do Domingão do Faustão, a Globo venceu o SBT, marcando 38 pontos contra 20. O Silvio decidiu reagir e em maio de 1989, botou o Viva a Noite que passava no sábado, agora no domingo de tarde. O resultado não deu muito certo. O Gugu registrava 15 pontos de audiência contra 45 do Faustão. A Globo ganhava de lavada. O Silvio então voltou atrás e o programa retornou ao sábado.
No dia 22 de maio de 1989, o SBT, para fazer frente à Globo no horário nobre, teve a ideia maluca de colocar o telejornal TJ Brasil para concorrer diretamente com o Jornal Nacional. Isso porque o SBT encasquetou de começar e terminar os programas no mesmo horário dos da Globo. O TJ alcançava 5 pontos contra 80 da Globo, perdia feio, mas o duelo não para por aí. O tempo foi passando e o Domingão do Faustão começou a apresentar sinais de desgaste. O Silvio Santos, enquanto isso, criou vários quadros e fez muitas reformulações no seu programa. Resultado, o Silvio começou a ganhar a audiência do Faustão. O SBT, em 1990, lançou uma programação de filmes que passariam no mesmo horário dos da Globo. Se você gosta de filmes, agora está para você. Segunda, quarta e sexta, tem filme na Globo e no SBT. Agora você tem opção. Segunda, quarta e sexta, você escolhe seu filme na Globo ou no SBT. E no mesmo horário, porque quando começa o filme lá, começa também o filme aqui. O SBT faz o que é melhor para você. Como a novela Pantanal tinha feito muito sucesso, a emissora do Silvio Santos se meteu numa roubada e produziu uma novela chamada Brasileiros e Brasileiras. Ela foi um grande fracasso e tava rolando ainda aquela bagaça lá do Plano Collor. O SBT parou de fazer novelas e decidiu comprar e passar as mexicanas mesmo. As novelas Carrossel e Rosa Selvagem estrearam em maio de 1991 e a emissora ainda trouxe de volta um programa chamado Aqui Agora. Nessa época, a Globo passava uma novela chamada O Dono do Mundo, que não vinha bem de audiência, registrava uma média de 38 pontos. De forma inacreditável, a novela Carrossel, em poucas semanas, começou a atingir 16 pontos. Foi escalando até chegar a 21. A novela ia ao ar por volta das 8 horas da noite e batia de frente com o Jornal Nacional. A Globo, perdendo alguns pontos de audiência, tomou a decisão de esticar o Jornal Nacional para que a novela O Dono do Mundo só começasse depois que Carrossel terminasse. Como era de se esperar, o SBT não ia deixar a audiência de Carrossel passar em branco, lançando um anúncio dizendo: a única coisa que a nossa professorinha dá é audiência, viu, Felipe? Fazendo menção ao personagem do Antônio Fagundes na novela. Carrossel continuou um sucesso de audiência e chegou a marcar 26 pontos. O Jornal Nacional, que já estava passando por mudanças, passou a dar palco para tudo quanto é desgraça, desabamentos, tragédias de todas as naturezas. A Globo ainda vinculou durante os seus intervalos anúncios de suas novelas no meio do jornal, dizendo que elas lideravam. Logo, a propaganda foi removida. Avançando um pouco tempo, em abril de 1993, a Globo exibia a novela O Mapa da Mina, que era um grande fracasso. Aproveitando a situação, o SBT decidiu espichar o Aqui Agora para cobrir o horário da novela e o jornal local deles. Lançaram 2 edições do programa, prometendo a maior guerra de audiência. Para tentar vencer a Globo, o Silvio Santos determinou alterações. O jornal tinha que funcionar num ritmo nervoso e passar imagens agressivas. Se liga na ideia deles, a meta era enfraquecer o Jornal Nacional e a novela renascer, para assim ganhar audiência com Aqui Agora pro SBT lançar novelas mexicanas e, se possível, lançar novelas brasileiras. Olha a ideia! No dia 1º de junho de 93, o Aqui Agora estreou com as suas 2 edições. A Globo, para contra-atacar, deu de novo espaço a reportagens de tragédias. O SBT passou bem longe de vencer qualquer coisa da Globo, mas conseguiu 16 pontos. O SBT queria tanta audiência que passou o jornal sem nem passar intervalos comerciais, sem interrupção nenhuma. Com o tempo, ele foi aumentando a audiência e chegou a marcar uma média de 20 pontos no Ibope.
Em 93, um dos sucessos do programa do Faustão eram as Olimpíadas do Faustão, que todo mundo lembra, né? O SBT, vendo esse sucesso, criou o Hot Hot Hot, com um monte de gincanas bem parecidas com as da Globo. Não deu outra. Em março de 1993, a Globo processou o SBT, acusando a emissora de ter copiado os jogos do Domingão, denunciando que até os cenários eram iguais. A Globo até anexou imagens do SBT para tentar comprovar que eram iguais aos do Projac. A emissora entrou com duas ações, uma de ação cautelar e outra de concorrência desleal. Em 94, o SBT lançou a novela Éramos Seis, apostando que teria 20 pontos de audiência. E lá vai mais um round entre Globo e SBT. O Silvio Santos botou a novela 2 vezes por dia, ou seja, em 2 horários, às 7h49 e às 10h01. O SBT acreditava que a Globo ia antecipar ou esticar o jornal para impedir que Éramos Seis ganhasse audiência. Dito e feito, no dia 3 de maio, a Globo esticou o Jornal Nacional e a novela Fera Ferida começou mais tarde, tudo para dar uma atrapalhada na estreia da novela do SBT. Éramos Seis registrou uma boa audiência, média de 12 pontos nos 2 horários. O pior é que ficou uma bagunça na grade da emissora. O telejornal que o Boris Casoy apresentava podia ser cortado a qualquer momento, porque o SBT agia de acordo com o comportamento da Globo. Se a Viagem e Fera Ferida terminassem, Éramos Seis começava. E como não podia faltar, o SBT não tava nem aí, anunciava nas chamadas de Éramos Seis que a novela só ia passar depois das novelas da Globo. Éramos Seis, a novela da família brasileira. Estreia segunda, dia 2, logo depois da novela da Globo Fera Ferida, aqui no SBT. A estratégia era cortar bruscamente os programas para aumentar a audiência da novela. Éramos Seis não chegou a ter 20 pontos de audiência, mas registrou excelentes índices e saiu muito bem de cena. A Globo chegou a colocar no ar um seriado chamado A Casa do Terror às 11h30, que na estreia obteve 20 pontos contra 31 do SBT, que passava o Topa Tudo por Dinheiro, ou seja, eles perderam. Não durou nem 2 episódios e o Casa do Terror saiu do ar, foi cortado da programação. O pior é que a Globo colocou a série Highlander no lugar, que derrubou ainda mais a audiência. Enquanto isso, o SBT tentava ganhar também no terreno das novelas. Nesse ano, 1995, eles se preparavam para estrear em junho uma novela caríssima chamada Sangue do Meu Sangue. E como já era de costume, eles falaram sem nenhuma vergonha na cara que a novela só começaria após o fim de 4x4, a novela da Globo. Sangue do Meu Sangue. Nesta segunda, logo após 4x4 e reapresentação depois de A Próxima Vítima. Em 11 de julho de 1995, dia da estreia, o SBT, para perturbar a Globo, combinou de colocar a novela no ar às 7h45. Mas óbvio, eles ficaram de olho bem aberto, esperando o 4x4 acabar. A Globo, que não queria dar nenhuma moral pro SBT, esticou a novela. E como era de se esperar, o SBT não botou Sangue do Meu Sangue no ar. Eles iam esperar a novela terminar de qualquer jeito. Enquanto isso, exibiam o jornal TJ Brasil. Boris Casoy teve que ficar lá enrolando o povo, enchendo linguiça. E assim que o capítulo de 4x4 finalmente acabou, o jornal foi cortado e o Boris só teve tempo para dar um tchauzinho. Nesse primeiro capítulo, o SBT também usou a tática de não passar intervalo para não perder a audiência. Sangue do Meu Sangue foi um fracasso, mas a emissora não desistiria das novelas. E a emissora continuava vencendo frequentemente a Globo no domingo. Porém, as novelas continuavam sendo o carro-chefe das emissoras. Pensando nisso, o SBT teve a audácia de colocar 3 novelas brasileiras no ar no mesmo dia para azucrinar a Globo. 2 delas eram produções independentes. A primeira novela era Colégio Brasil, que ficaria encarregada de disputar o público de Malhação. A segunda era Antônio Alves, um taxista que, olha só,
só tinha o Fábio Júnior como galã. Antônio Alves ia disputar com a novela das 7 da Globo e o Jornal Nacional. E por fim, Razão de Viver, que contava com um elenco de peso, como Irene Ravache e Adriana Esteves. Razão de Viver disputaria com a novela das 8 da Globo. O lançamento das novelas aconteceu no dia 6 de maio de 1996. Marília Gabriela até apresentou as novelas na programação com o maior orgulho. Você vai gostar, você vai mudar. Alô, como você já deve estar sabendo, nesta segunda-feira o SBT lança 3 novelas de uma só vez. Esse é um fato inédito na televisão brasileira, o que mostra a ousadia de uma emissora preocupada em levar ao telespectador mais alternativas de qualidade na TV. Durante a estreia de Antônio Alves, o taxista, o SBT tentou repetir a mesma estratégia de Rambo, deixando a tela congelada, dizendo que a novela só ia começar depois do fim da novela da Globo. A ousadia da emissora não deu muito certo. Todas as novelas foram um fracasso e o SBT simplesmente largou mão de lançar 3 novelas. Não quis nem saber. De saco cheio de perder audiência aos domingos pro SBT, a Globo preparou um contra-ataque, um game show chamado Ponto a Ponto, que estreou no dia 31 de março de 1996. Era um programa de gincanas, competições e brincadeiras, bem parecido com o Passe e Repassa, que era apresentado pela Angélica no SBT. O programa da Globo contava com a apresentação de Ana Furtado, Daniele Vinitz e Márcio Garcia. Ponto a Ponto já estreou vencendo o SBT, dando 22 pontos contra 19. E a Globo não vencia o SBT há mais de 2 meses. Só que a alegria durou pouco. Uma semana depois, o programa perdeu para o Domingo Legal por 20 pontos a 13. E pior, no dia 17 de maio de 1996, um jovem que morava em Porto Alegre tentou imitar uma brincadeira mostrada no programa junto com seu irmão de 17 anos. Os dois foram parar no hospital com queimaduras e infelizmente acabaram falecendo. O pai responsabilizou o programa. Não durou muito e a Globo sumiu com Ponto a Ponto. Ninguém mais viu esse programa. E os problemas de audiência da Globo no domingo não paravam. Entre as 10 e 11, eles não conseguiam segurar a liderança. Isso porque, antes do Fantástico terminar, o povo vazava da Globo e ia assistir no SBT o Topa Tudo por Dinheiro, que se tornou um campeão das 10 horas. A Globo tentou tudo quanto é coisa nesse horário, mas nada deu certo. Cansada de perder, a Globo apostou as fichas num programa de humor que se chamaria Sai de Baixo. No dia 31 de março de 1996, o Sai de Baixo estreou na Globo. O primeiro programa empatou com Topa Tudo por Dinheiro. Os 2 programas registraram 26 pontos. Porém, no domingo seguinte, Sai de Baixo venceu Silvio por 31 pontos a 22. O SBT sentiu o baque e decidiu esticar o Topa Tudo em meia hora. Assim, o Silvio Santos ia recuperar a audiência após o fim do Sai de Baixo. Falando agora das novelas, tinha gente que não perdia nenhum capítulo de Maria do Bairro. A novela mexicana alcançava uma média de 17 pontos. Thalia, que interpretava a Maria do Bairro, tinha caído no gosto do público desde a novela Maria Mercedes, exibida em 96. O SBT, nesse mesmo ano, também estreou Chiquititas. A Globo, para contra-atacar, preparou uma enxurrada de chamadas do Jornal Nacional e uma série de reportagens especiais. A novela estreou no dia 21 de julho de 1997. Chiquititas foi um grande sucesso e incomodou bastante o Jornal Nacional. Enquanto isso, a briga entre Globo e SBT nos domingos chegava nos melhores momentos. Em 19 de outubro de 97, o Silvio Santos decidiu atacar o Faustão e colocou o Domingo Legal no mesmo horário do programa dele. Isso também aconteceu para bater de frente com a estreia do Domingo Milionário da Manchete. E nesse dia, o Domingo teve média de 27 pontos contra 17 da Globo. O SBT sempre
papas na língua, decidiu colocar uma vinhetona tirando sarro da derrota. O Domingo Especial bateu forte na Globo. O Ibope apontou a vitória do SBT. Fizeram até um desenho do Gugu e do Faustão lutando boxe. O SBT ganhou da Globo de ponta a ponta. E o nocaute aconteceu às 5h20, quando o Gugu derrubou o Faustão, batendo de 31-13. Depois disso, a Globo, pra se precaver, decidiu que no próximo domingo, Domingão, ia entrar no ar meia hora mais tarde. Para tentar prender os telespectadores, eles exibiram o filme Mad Max 2, 20 minutos antes do Domingo Legal começar. Com a Globo perdendo a liderança, o programa do Faustão perdeu a linha e passou a apelar igual Gugu. O Faustão, no dia 26 de outubro, fez algo que literalmente assustou até o dono da Globo, o Roberto Marinho. Ele exibiu o Sushi Humano. Basicamente, os atores Márcio Garcia, Matheus Rocha e Oscar Magrini comeram sushis e sashimis servidos sobre o corpo de mulheres. A câmera nem economizou nos closes. Nós não podemos mostrar as imagens, tá? Para enfrentar o Sushi Humano, nesse mesmo minuto, o Gugu contra-atacou, exibindo uma matéria com El Chan cantando para crianças órfãs e portadoras da AIDS. Mais tarde, o SBT passou o Gugu andando pelas ruas disfarçado de mendigo e liderou com picos de 33 pontos contra 17 da Globo, que nesse minuto exibia uma apresentação do grupo El Chan. Em seguida, a Globo tentou um novo contra-ataque com um concurso de traseiros masculinos, alcançando 24 pontos. O SBT nesse momento estava com Zezé de Camargo e Luciano no palco, e alcançou 26 pontos, derrotando a Globo e o seu concurso. O duelo entre as duas emissoras era tão grande, mas tão grande, que o SBT só ia pro intervalo quando a Globo ia, e voltava imediatamente quando a Globo voltava. A Globo conquistou 29 pontos, mas mesmo assim não ganharam do SBT, que chegou a picos de 33. O SBT mostrou nesse dia mais uma vez aquela vinheta dizendo que ganhou da Globo. A sede por audiência levou as duas emissoras a exibirem cada bizarrice. O Gugu exibiu os irmãos Fajado, dois mexicanos com o rosto coberto de pelos. O Faustão exibiu o mais alto e o mais velho cidadão brasileiro. Depois trouxe um homem chamado Bocão, que era capaz de colocar dezenas de canetas ou bolas de ping-pong de uma só vez na boca. Voltando ao sushi, o episódio foi muito criticado. O próprio Roberto Marinho, dono da Globo, assistiu e ficou horrorizado com aquilo. O Boni, que era o chefão da Globo na época, autorizou o pessoal a esquecer a audiência e fazer do Domingão um programa pra família. Faustão chegou a dizer: "Não apresento mais isso, pra mim acabou, baixaria nunca mais." O caso deu pano pra manga na imprensa, e a partir daí o programa dele ficou bem mais light. O Domingão fez várias mudanças, criou novos quadros, trocou de direção, mas não deu muito certo e eles continuavam perdendo. As mudanças só surtiram efeito mesmo em maio de 1998, quando no dia 31, a segunda parte do Domingão, exibida depois de um jogo, bateu a audiência do Domingo Legal, registrando 25 pontos contra 23 do SBT. Em compensação, Gugu bateu a audiência do Fantástico de 32 pontos a 26. A partir daí, o Faustão foi se estabilizando. O programa dele entrou no ano de 1998 sem perder nenhuma vez pro SBT. Tudo estava em paz, mas não por muito tempo. No dia 21 de fevereiro, o Domingo Legal, que até então era gravado, voltou a ser ao vivo e venceu o Faustão por 20 pontos contra 15. E no domingo seguinte, os dois programas empataram nos 19 pontos. A direção do Faustão tomou uma decisão inesperada contra o SBT. Anunciou que ia barrar os artistas que fossem no Gugu, então não podia ir no programa dele, era proibido. Os artistas ficaram doidos com essa decisão. Artistas como Zezé de Camargo e Luciano e até mesmo Leonardo foram no Gugu. E óbvio, entraram na lista proibida da Globo. Em 2000, Domingão ficou bem parecido com Domingo Legal e perdeu ainda mais na audiência. No dia 29 de abril desse mesmo ano, o Gugu arranjou um jeito esquisito de enfrentar a Globo.
ele começou a levar pessoas que apareceram numa situação desfavorável em jornais da emissora. Ou seja, ele basicamente levava alguns famosos para meter o pau na Globo. Em julho de 2000, o Domingão perdia sistematicamente para o Gugu, que chegava a picos de 25 pontos contra 11 do Faustão. Por sua vez, o Faustão tinha começado a dar uma peladinha para subir a audiência. Dessa vez, fez um concurso de melhor traseiro. O programa continua a perder feio na audiência. Tentaram várias coisas, mas nada parecia adiantar. A crise parecia muito pior, a que levou à exibição do Sushi Humano. Faustão estava sendo cobrado por Marluce Dias, diretora-geral da Globo, que cobrou resultados imediatos. No dia 9 de julho, o Faustão alcançou a mais baixa audiência em 12 anos de história. Durante um concurso para escolher o novo cantor do grupo El Chan, o programa alcançou 11 pontos. Em 1º de abril de 2001, a Globo decidiu que ia vencer o SBT e para isso usou como estratégia preencher o Domingão com notícias quentes, com jornalismo, mas a ideia não deu muito certo e o Gugu registrou picos de 42 pontos e o Domingão uma média de 32. Por volta do dia 27 de maio de 2001, colocaram a Xuxa no ar, conversando com Faustão. Ela aproveitou para colocar ele na berlinda e fez algumas perguntas que todo mundo queria fazer. Você tá feliz com o que você tá fazendo? Porque todo mundo sabe que eu adoro fazer o Planeta, porque é uma coisa, as crianças cresceram e é o programa que eu faço agora para os meus baixinhos, entendeu? E a minha pergunta para você é o seguinte: você está satisfeito com esse horário? Você está satisfeito com essa briga que colocam você sempre nesse ringue para ver se você ganha ou não ganha? Você tá afim disso daí que você está fazendo? Você gostaria de fazer outra coisa, em outro horário, em outra emissora? Não, pelo contrário, estou muito satisfeito por enquanto aqui. Acho que a TV Globo é uma empresa quase perfeita. Os problemas internos eu resolvo internamente. As dificuldades a gente vai superar. É que eu acho que nunca, você tem uma chance, eu vou falar agora, são 7h30, nunca 7h33, ninguém falou. Ou seja, esse programa é líder em 36 milhões dos 40 milhões de domicílios com televisão. Ele tem algum problema de audiência, como em alguns outros programas da Globo, não só os de domingo, na cidade de São Paulo só. E para quem analisa o problema da audiência, a situação toda peculiar de São Paulo, entende o que está acontecendo. Até porque eu estou há 12 anos fazendo esse programa, como outros que estão aí, e tem momentos de alta e de baixa, isso faz parte. Agora, você não pode perder o equilíbrio, perder a serenidade. Durante esses 12 anos, que o programa é líder absoluto em todo o Brasil, eu nunca saí aí tipo Tarzan, falei, eu sou líder, eu ganho, porra, é uma coisa babaquice, não vou agora também perder a cabeça, porra, né? Não, é verdade. Porque a verdade é que eu acho o seguinte: agora, se for, eu gosto de fazer o quê? Emoção pra cima. Agora, se tiver que fazer emoção para mostrar desgraça, a desgraça, fazer chorar na televisão, ninguém sabe fazer mais do que eu piso no pé do cara. Ele chora pra cacete. Agora, eu não gosto de fazer isso aí, porque eu sou um cara alegre, pô. Todo mundo fala que eu sou mal-humorado, pelo contrário. Quem me conhece sabe. Entendeu? Vou aproveitar e fazer esse... Fausto, agora antes de Você me paga, bicho. Em setembro de 2001, o Faustão continuava perdendo e pior, reclamava bastante no ar. O programa deixou de ser ao vivo e começou a ser gravado. Em dezembro, a Globo decidiu tentar mais uma coisa. Lançou um reality show chamado Sufoco dentro do Faustão, na tentativa de salvar a audiência do programa. Depois do lançamento, o Gugu disse que a ideia do quadro era dele. A tentativa não surtiu efeito. Nessa altura, o Faustão já marcava 30 derrotas para o Domingo Legal. Em 2001, o Silvio Santos começou a produzir em esquema de sigilo absoluto um reality show chamado Casa dos Artistas. No dia 28 de outubro, o programa estreou no maior mistério. Já ouviram falar no buraco da fechadura? Não, vocês não vão me dizer que vocês nunca olharam no buraco da fechadura. Pela primeira vez no Brasil, vocês vão saber tudo sobre os artistas. Casa dos Artistas registrou 33 pontos e chegou a derrotar o Fantástico. O programa virou um grande sucesso. A Globo então anunciou que ia processar o SBT,
alegando que o Casa dos Artistas era uma cópia do BBB, um formato que eles tinham comprado da Endemol. A Globo, num comunicado, disse que o programa era um plágio sensacionalista do Big Brother. O SBT revidou, ironizando a Globo: a indústria brasileira do entretenimento só pode crescer se a TV Globo deixar. A Globo conseguiu impedir a exibição do programa por 2 dias através de uma liminar. O SBT, como não podia passar o programa, ficou repetindo esse aviso até começar o programa do Ratinho. Infelizmente, não exibiremos hoje o programa Casa dos Artistas. A TV Globo, através de liminar concedida pela Justiça, impede o SBT de exibir o programa. Esperamos que a Justiça prevaleça em favor de você, telespectador, para que em breve possamos continuar levando até você um programa de alta qualidade, como o Casa dos Artistas. No dia 26 de outubro, o programa chegou a picos de 50 pontos contra 18 da Globo. A média foi de 40 para o SBT e 22 da Globo. O programa terminou com 47 pontos contra 18 da Globo e com pico de 55. Casa dos Artistas foi um marco na televisão brasileira e é lembrado até os dias de hoje. Esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Esperamos que vocês tenham se divertido. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um gostei aí embaixo. Assistam também esses vídeos que estão aí na tela, vocês vão curtir muito. Fechou? Até a próxima, tchau!